Olá, meus amigos do Facebook. Aqui é o irmão Eduardo que vos fala. Uma alegria ter aqui você comigo. Nessa oportunidade eu quero refletir um pouco com você, fazer uma meditação sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Quem sabe você já é cristão, ou quem sabe você ainda não é cristão. Você sabe um pouco ou sabe algo sobre o Evangelho de Jesus Cristo? Você sabe qual é a mensagem central do cristianismo? Pois é, a mensagem central do cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo. Você sabia? A mensagem que o cristianismo traz há praticamente 2000 anos não fala sobre outra coisa a não ser sobre o Evangelho, as boas novas. Então, quando você vê e ouve sobre a mensagem do cristianismo, você deve ter em mente que a centralidade dessa mensagem é o Evangelho. O que se afastar dessa centralidade está distante do que é a mensagem. A mensagem, ela está pautada na pessoa, obra de Jesus Cristo. Está pautada nos Evangelhos, está pautada e firmada nas Escrituras. E essa é a mensagem central, o Evangelho de Jesus Cristo, que significa boas novas. O cristianismo oferece as melhores notícias de todos os tempos. De fato, ele oferece a única solução para nossas crises mais urgentes. Nenhum programa educacional, partido político ou terapia psicológica é capaz de lidar com o problema mais profundo da raça humana. Embora a sabedoria humana tenha nos dado muitos benefícios temporários, a história também revelou o quão falidos estamos para enfrentar a profunda culpa e a penetrante corrupção sobre as quais se angustia o nosso mundo. O mundo, ele não tem uma resposta satisfatória. Os homens não têm uma resposta satisfatória para a situação que vivenciam. Eles não têm uma resposta satisfatória para o sofrimento, para a dor, para a tristeza e principalmente para a eternidade. O que acontecerá após a morte? E essa resposta nós encontramos no Evangelho. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós olhamos para a história do cristianismo e nós olhamos para o Evangelho que está contido na Bíblia Sagrada, nós encontramos a resposta necessária, principal, a resposta que satisfará a nossa alma, os nossos medos, as nossas angústias em que nós estamos. E nós estamos muitas vezes buscando essa resposta em programas educacionais, nós estamos buscando essa resposta como seres humanos em sabedoria, em filosofia, nós estamos buscando essa resposta em política, nós estamos buscando essa resposta numa terapia, e nada contra tudo isso. Tem o seu devido valor e lugar. Mas quando se trata da alma humana, do coração humano, somente há um que pode trazer a resposta. O Evangelho anuncia as boas novas da vinda de Jesus Cristo. Há aproximadamente 2000 anos, durante o auge do Império Romano, Deus enviou seu Filho na história humana, a fim de salvar pessoas de todas as nações de seus pecados e misérias. É disso que trata o Evangelho. Deus enviando o seu Filho para salvar pessoas de todos os povos, línguas e nações. O Evangelho, então, não vai se tratar de você melhorar de vida material. Não vai tratar de você receber agora vitórias e maravilhas, mas vai tratar da salvação da sua alma. Essa é a mensagem central. Cristo, o Filho de Deus, encarnado, vindo para o resgate da humanidade perdida, conforme o plano e o projeto e o propósito de Deus. Deus envia o seu Filho na história humana, a fim de salvar pessoas de todas as nações dos seus pecados e misérias. Cristo foi concebido pelo Espírito de Deus no ventre de uma virgem, e nasceu Jesus de Nazaré, o Deus homem. Jesus veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos, e para oferecer sua vida como um sacrifício em nosso lugar. A sua morte satisfez as exigências da justiça de Deus contra os pecadores, e tornou possível que um Deus justo os perdoasse. Foi isso que Jesus fez. Sua ressurreição após 3 dias testificou que ele é o Filho de Deus, e que Deus aceitou a sua morte, como completo pagamento por nosso pecado. Agora,
todas as pessoas podem ser totalmente perdoadas, reconciliadas com Deus e receber vida através da fé na pessoa e obra de Jesus Cristo. Por meio dessa grande obra de salvação, Deus nos revelou quem Ele é. Deus nos revela a sua pessoa na pessoa de Jesus Cristo. E eu, com a graça de Deus, eu quero trazer a você uma série sobre o Evangelho. Nos nossos dias parece que está tão escasso ouvir sobre o Evangelho. Mas com a graça de Deus eu quero trazer uma série sobre o Evangelho. Eu não quero falar sobre denominações, eu não quero falar sobre placas de denominações, somente sobre o Evangelho. E eu conto com você assistindo esses vídeos aqui no Facebook. Eu tenho um canal também no YouTube e eu peço que você apoie esse canal, o nome do canal, Refletindo a Mente de Cristo, onde eu posto estudos bíblicos para elevo espiritual. Também temos uma página no Facebook, que é uma página onde eu coloco estudos bíblicos também. E esses estudos, ou pequenas frases, também são para elevo espiritual. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe o seu final de noite em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau. Olá, meus amigos aqui do Facebook. Muito bem-vindos então a mais uma transmissão sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou dando continuidade então a essa série sobre o Evangelho, acreditando que é necessário para nossos dias meditarmos sobre o Evangelho. Uma mensagem que vem da parte de Deus e uma mensagem que há 2000 anos o Senhor trouxe a nós, a mensagem bíblica, a mensagem da salvação em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, o Evangelho, ele foi pregado, meus amigos, através de símbolos, através dos profetas, através daqueles que foram chamados por Deus, segundo a promessa, desde Gênesis, de que Deus, através da semente da mulher, levantaria um que feriria a cabeça da serpente. Então vamos dar continuidade à nossa série. Vamos estar falando então sobre o caráter de Deus. Para entender o Evangelho, devemos entender algo sobre Deus. Deus não é uma força impessoal ou energia ao nosso redor, mas o Criador pessoal e Senhor de tudo o que existe. Para que sua dúvida sobre isso seja tirada, leia Gênesis capítulo 1. Então Deus não é um ser, uma energia, algo impessoal. Não, Deus ele é pessoal e ele se relaciona pessoalmente com os seres humanos. A Bíblia nos ensina que o único Deus verdadeiro existe como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 3, 16, 17 e 28, verso 19. Quando nós lemos ali sobre a divindade junta, se relacionando e se comunicando. Eles são três pessoas distintas, que se diferenciam uma das outras e ainda assim são um ser, não três. Um só Deus, distinto em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. João 10, 30, 33. Eles compartilham a única essência divina com as mesmas qualidades divinas. Então é um Deus em uma só essência que tem as mesmas qualidades em suas três pessoas. Devido a essas qualidades que tornam Deus único, para que os pecadores sejam salvos, ele requer um sacrifício para o pecado. Portanto, para entender a necessidade da morte de Cristo, devemos saber mais sobre o caráter desse Deus trino. Então, para que nós entendamos sobre a obra de Cristo, sobre o porquê da sua obra, o porquê que Cristo foi enviado para salvar a humanidade, nós temos que entender um pouco também sobre o caráter de Deus. Vamos lá, então. Primeira designação do caráter de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. Então, a primeira característica do caráter de Deus é que ele é amor. 1 João 4,8. E que seu amor o move a entregar-se livre e abnegadamente aos outros, para o benefício ou o bem deles. É importante entender que o amor de Deus é muito mais do que uma atitude ou uma emoção ou algo que ele faz. Em vez disso, o amor é um atributo de Deus, é uma qualidade, é uma característica. Sendo seu próprio ser ou natureza, o amor é intrínseco de Deus, ele faz parte do seu ser. O amor ágape, o amor perfeito,
ele faz parte do ser divino. Deus não só ama, ele é a própria essência do amor, ele é amor. Ele é a essência do que é o amor. E todo o amor verdadeiro flui dele, como sua fonte última. Outras palavras que são frequentemente associadas com o amor de Deus são benevolência, misericórdia, graça e paciência. Independentemente do que podemos pensar ou mesmo ouvir, o testemunho inabalável da Bíblia é que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Salmo 103, verso 8. Vejamos também Êxodo 34, verso 6, você pode estudar em casa. Salmo 86, verso 15 e Salmo 145, verso 8, que também vai falar sobre o amor de Deus. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Isaías 30, verso 18. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, verso 17. Então, a Bíblia mostra que Deus é amor. Um amor perfeito. E essa é uma das características do seu caráter. Agora, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade então às características do caráter divino. Eu agradeço você por ter visto esse vídeo e convido você a ir lá no YouTube, se inscrever no canal Refletindo a Mente de Cristo. É só digitar Refletindo a Mente de Cristo lá que você encontra o canal. Sempre estou postando estudos ali, bíblicos. E também eu convido você a se inscrever na página no Facebook, participar conosco ali, onde eu sempre também procuro postar vídeos ou postar palavras bíblicas ali para a nossa leva espiritual. Então Deus abençoe você. Uma ótima segunda-feira na presença do Senhor. Tchau. Olá, meus amigos do Facebook. Começando mais uma transmissão, então, dando continuidade aos estudos sobre o Evangelho. Nós estamos estudando sobre o caráter de Deus. No último vídeo eu falei sobre uma característica do caráter de Deus, que Deus é amor. E agora eu vou falar outra característica do caráter de Deus, que Deus é santo. Desde já eu peço que você curta esse vídeo, comente e também compartilhe sobre o Evangelho do Senhor Jesus, que nos salva, que nos dá vida e vida em abundância. Então, outra característica do caráter de Deus. Temos que conhecer o caráter de Deus para nós termos um entendimento melhor sobre o Evangelho. Então, Deus é santo. A Bíblia nos ensina que Deus é santo. Isaías capítulo 6, verso 3. A palavra comunica a ideia de ser separado, distinto ou colocado à parte. Com respeito a Deus, essa palavra santo tem dois significados importantes. Primeiro, significa que Deus está acima de toda a sua criação, sendo totalmente distinto de todo ser criado. Então, a palavra santo, quando se refere a Deus, é que essa santidade o deixa separado de toda a criação sua. Independentemente do seu esplendor, todos os outros seres na terra e no céu são meras criaturas. Só Deus é Deus. Ele é separado, transcendente e incomparável. Em segundo lugar, a santidade de Deus significa que ele está acima ou separado da corrupção moral, de sua criação e de tudo o que é profano e pecaminoso. Então, a santidade de Deus demonstra que não há imperfeição nele. Não é como os seres humanos, que são imperfeitos e falhos, ou como qualquer criação sua. Não há imperfeição no Senhor. Deus, ele não pode pecar. Não há corrupção moral nele, nem algo profano ou pecaminoso. Então Deus, ele é perfeito em santidade, em perfeição, em sua forma, em sua divindade. Ele não pode pecar. E não pode também ter prazer no pecado. E não pode também ter comunhão com o pecado. Então nós temos que ter isso em mente. Que Deus é santo, Deus é perfeito. Deus, ele não peca, não pode pecar.
e também ele não tem prazer no pecado. Isso transmite a sua perfeita santidade como Deus. Veja o que diz em Isaías capítulo 6, verso 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, verso 3. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. 1 João capítulo 1, verso 5. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque 1,13. São versículos que demonstram aí claramente a santidade de Deus. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, verso 13. Então vejamos aqui que todos esses versículos mostram claramente a santidade e a perfeição divina. Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Salmo 5, verso 4. Então aqui nesse vídeo nós vimos sobre a santidade de Deus, a sua perfeição. Deus é santo, Deus é perfeito, habita na glória perfeita, na glória inacessível, não pode ser comparado com os homens em questão de perfeição, justiça, glória e santidade. Não é como homens imperfeitos e falhos. Temos que ter isso em mente quando nós contemplamos a mensagem do Evangelho. Deus abençoe você. Então esse foi mais um vídeo. Eu convido você para acompanhar os vídeos então sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora estamos estudando sobre o caráter de Deus. Nesse vídeo, sobre a sua santidade. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Olá, pessoal do Facebook, amigos que estão assistindo mais um vídeo sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão Eduardo. É uma alegria estar aqui meditando na palavra com você. E meditando sobre o Evangelho, estamos meditando sobre a mensagem principal das Escrituras. Toda a Escritura em si, ela vai apontar para a mensagem do Evangelho, centrado em Cristo Jesus. Toda a pregação que é bíblica e é centrada em Cristo Jesus, ela é uma pregação cristocêntrica. Toda mensagem que não é centrada em Cristo e no Evangelho de Cristo não é uma mensagem bíblica, não é uma mensagem fiel ao propósito de Deus para o homem. Então, falando sobre o Evangelho, nós estamos falando sobre o caráter de Deus. Vimos que Deus é amor, vimos que Deus é santo. E agora vamos ver que Deus é justo. Por quê? Porque para que tenhamos uma visão mais aclarada sobre o que é o Evangelho, nós temos que entender um pouco também sobre o caráter de Deus, do Deus deste Evangelho, ok? Então eu já peço que você tenha paciência para assistir o vídeo até o final. E eu peço também que você me siga aí no Facebook, nas redes sociais, a página Refletindo a Mente de Cristo no Face. Também no YouTube temos uma página, ali um canal onde eu procuro pregar o Evangelho, trazer vídeos para seu elevo espiritual. Essa obra é uma obra que tem o intuito, né? Esse trabalho é um trabalho que tem o intuito de glorificar a Deus, pregando a sua palavra e a sua mensagem. Então, meus queridos, eu quero falar um pouco sobre Deus sendo justo. Deus, ele é justo, é uma característica do seu caráter. A palavra justo nos fala da excelência moral de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus é um ser absolutamente justo e age sempre de uma forma que é perfeitamente consistente com quem ele é. Não há nada de errado ou incorreto na natureza de Deus ou em suas obras. Ele nunca será ou fará nada que justifique qualquer acusação de injustiça contra ele. Suas obras, decretos e juízos são absolutamente perfeitos. Então Deus é justo. Não há nele e na sua natureza nada de incorreto, nada de imperfeito. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Então, Salmo 11, verso 7, Deuteronômio 32, verso 4. Então, para que nós tenhamos uma visão mais aclarada do que é o Evangelho, temos que contemplar também quem é Deus.
e tendo uma visão aclarada de quem é Deus, o seu amor, a sua justiça e a sua santidade, nós vamos entender o porquê do Evangelho. A justiça de Deus não apenas descreve seu caráter, mas também a relação dele com sua criação, especialmente com a humanidade. De acordo com a Bíblia, Deus revelou sua vontade a todos os povos através de sua criação. Romanos 1, 20, capítulo 1, verso 20 a 32. E também através de suas consciências. Romanos capítulo 2, verso 14 a 16. Então Deus, ele revelou a sua vontade à humanidade através da criação e através da consciência. O ser humano, na sua consciência, ele pode até lutar contra essa consciência, mas ele vai muitas vezes ser confrontado com essa consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado e da existência de um ser divino, de um Deus. Deus se revelou mais claramente por meio da sua palavra, a Bíblia. Salmo 19, versos 7 e 11, onde diz que a lei do Senhor é perfeita, ela é luz para a alma. E julgará cada pessoa de acordo com o padrão que tem sido revelado a eles. Virá um dia em que Deus julgará todos de acordo com os mais estritos padrões de justiça e equidade, recompensando o bem que é feito e castigando o mal. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Salmo 9, versos 7 e 8. Temos que ter essa visão que Deus é um juiz justo, é um juiz que julga com equidade, é um juiz que pelo seu decreto estabeleceu todos os limites, todos os princípios, e que ninguém pode mudar esses limites, esses princípios que ele estabeleceu. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 14. Vejamos também, você pode ler depois, Provérbios 5, 21, 15, verso 3, e Hebreus 4, verso 13. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, verso 10. Ver também Hebreus capítulo 9, verso 27. Devemos sempre reconhecer que o julgamento de Deus sobre o homem não é injusto ou cruel, mas é uma consequência do seu caráter justo e uma parte necessária do seu governo. Um Deus que se recusasse a julgar a maldade não seria amoroso, bom ou justo. Então, Deus, ele é como ele é, porque ele é bom, porque ele é justo e porque ele é perfeito. Uma criação onde a perversidade não fosse contida e julgada, logo se autodestruiria. Deus, então, ele mantém a sua criação dentro do limite. E ele julgará tudo para que seja realmente evidenciado, não é? É que ele colocou um limite sobre tudo. Muitas coisas ele não permite que aconteçam. Por quê? Porque ele mantém sob seu controle, sob seu juízo, e muitas coisas também Deus ele julga. E ele executa o seu juízo como forma de mostrar, né, o seu cuidado sobre a sua criação. Você já conheceu esse Deus? Você já teve conhecimento, alguma experiência com Deus? Eu quero dizer que Deus ele se revela. Ele se revela àqueles que são chamados por ele. Uma coisa é falar de Deus, outra bem diferente é encontrar sua glória na Bíblia. Quando Deus é verdadeiramente conhecido, toda a humanidade se torna como nada. O menor vislumbre de sua santidade nos humilha e ameaça nos desfazer. Mesmo em nossa condição original e imaculada, como Deus fez o homem no princípio, éramos meras imagens e servos, e ele era o Deus Todo-Poderoso. No entanto, desde então, decaímos para uma condição muito mais rebaixada por causa do nosso pecado contra ele. Então, quando nós contemplamos a Deus, nós vemos a nossa pequenez, nós vemos a nossa limitação, nós vemos quão pecadores e frágeis nós somos e quão grande Ele é. E esse princípio é um princípio que começa em Deus se revelando a nós. Nós vemos que Deus é amor, nós vimos que Deus ele é santo e nós vimos que Deus ele é justo. E essas são características do seu caráter. E que possamos meditar nessas características, sabendo diante de quem nós um dia teremos que tratar. Ok? Deus abençoe você com esse vídeo. Se você gostou, então eu peço que você comente, compartilhe. E também me siga aí, que eu sempre estarei postando vídeos sobre a Palavra de Deus. Estamos fazendo uma série sobre o Evangelho. Eu desejo, com a graça de Deus, não pela minha força, pelos meus méritos ou conhecimentos, mas pela graça de Deus, sua bondade,
estar meditando com você sobre o Evangelho e trazendo aí algo aclarado, um ensinamento aclarado sobre o que é o verdadeiro Evangelho. E para que tenhamos esse entendimento sobre o Evangelho, temos que contemplar Deus da maneira correta, ok? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.